Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre tratamento não cirúrgico para problemas do nervo ciático. Meu nome é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta especializada no tratamento de dores e eu sou também criadora do programa Movimento Vencedor. Bom, vamos então entender um pouco mais hoje sobre tratamentos não cirúrgicos para o problema do nervo ciático. As informações que eu vou citar aqui, elas são citadas a título informativo, principalmente essa parte que são os medicamentos. Os tratamentos de primeira linha considerados para os problemas de nervo ciático são 4 tipos. Em primeiro lugar está a fisioterapia, depois os medicamentos injetáveis e por último as terapias alternativas. Hoje nós vamos nos ater especificamente à questão da fisioterapia para esse tipo de tratamento. Em geral, um problema do nervo ciático, quando bem conduzido, ele vai demorar entre 4 e 8 semanas para você ter uma redução drástica da dor que afeta você. Mas é muito importante que durante esse período você tenha uma boa abordagem de tratamento. Muitas pessoas, elas utilizam em primeira via os medicamentos. Existem várias categorias de medicamentos utilizadas para abordar esse tipo de problema, que vão desde analgésicos simples, não esteroidais, até injeções de corticoides aplicadas no local ali do problema. Bom, alguns tipos de medicamentos mais utilizados são o seguinte: medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, esteroides via oral, medicamentos anticonvulsivantes, antidepressivos também são administrados para manejo dessa dor, analgésicos opioides e, em alguns casos, também são utilizados as aplicações, as injeções de medicamentos, onde são injetados ali na região da coluna, as injeções epidurais, os bloqueios, também chamados bloqueios, onde você atua especificamente na raiz responsável principal pela dor da pessoa, e também tem outras técnicas que envolvem radiofrequência, que envolvem muitas vezes até a secção da raiz ali do nervo. Então essas são abordagens que vão já por uma área que hoje em dia muito explorada para atuar com esse tipo de problema. Mas a primeira linha de atuação são realmente os movimentos, Os movimentos terapêuticos, eles são de fato o que restauram a natureza primordial das estruturas, das vértebras, dos tecidos envolvendo toda a coluna, tanto isolado numa área específica, quando você precisa tratar um processo inflamatório mais intenso e agudo, até mesmo quando você pensa na coluna como um todo, como uma estrutura tridimensional que precisa ser abordada em níveis e camadas diferentes para que você percorra todas as fases de recuperação ali do problema. Quanto mais inicial é o problema, quanto mais inflamação existe ali naquela região de dor, quanto mais dor irradiada, quanto mais incapacidade, mais existe a necessidade de entrar com aspectos químicos para dar suporte à fisioterapia. E quanto mais você evolui dentro das fases, você precisa cada vez menos de medicação e cada vez de mais movimentos para dar ao seu corpo as condições necessárias de refazer camada por camada de estruturas afetadas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos camadas
de articulação, onde a articulação precisa ser restaurada do ponto de vista biomecânico e cinesiológico, ou seja, os encaixes precisam estar mais lisos, mais fluidos, mais liberados, precisamos restaurar espaço articular. Isso é a especialidade do fisioterapeuta. O fisioterapeuta treinado e experiente com esse tipo de situação consegue administrar o movimento adequado para a fase adequada do paciente e ajudar ele a entender os mecanismos que fizeram aquele problema surgir na vida dele e, ao mesmo tempo, restaurar as habilidades perdidas, restaurar as funções perdidas em um momento seguinte, restaurar a força perdida em um momento seguinte, restaurar o equilíbrio, restaurar a sensibilidade perdida em função de um problema de ciático. O controle inflamatório em um momento inicial pode ser feito com exercícios, existem exercícios apropriados para essa fase, mas muitas vezes é necessário o uso da medicação nessa fase, inclusive para drenar, para limpar as estruturas inflamatórias. Mas não é comum que você fique por muito tempo necessitando de medicação para controle da sua dor. Se você está passando por um momento em que você já está há muito tempo fazendo uso de medicação, cuidado, pode estar faltando uma coisa essencial do seu tratamento, que é movimento para restaurar e reabilitar completamente as articulações envolvidas. Somente com o uso de medicação você não vai conseguir um resultado perene, sustentável, um resultado permanente. Além dos exercícios, o entendimento de exatamente como você pode fazer melhor a sua rotina, como você pode cuidar melhor do seu corpo ao fazer os seus trabalhos do seu dia a dia, como você pode dormir melhor, como você pode viver melhor o seu dia a dia sem aquelas dores lancinantes descendo na sua perna, descendo na sua coluna, muitas vezes até os pés. Muito importante, e algumas pessoas perdem oportunidades de melhora porque na hora que você tem uma fase boa, que a sua dor cedeu, você está numa fase positiva, às vezes essa hora muita gente atropela as fases e já passa por uma fase que ainda não seria a hora, que é às vezes o fortalecimento. A pessoa entra com fortalecimento de uma maneira inadequada, numa fase inadequada. Muito cuidado, porque às vezes é bom, sim, não há problemas em fazer fortalecimento, mas desde que haja uma boa orientação e uma percepção do momento certo de fazer isso. Se você está muito limitado e inicia um fortalecimento, você pode ter uma regressão do seu caso. Eu vejo isso muito frequentemente, o que desanima a pessoa e atrasa ainda mais o processo de melhora dela. Bom, esse é um assunto que realmente tem muita demanda e muita dúvida. Eu quero saber qual é a sua pergunta a respeito de tratamento. É muito interessante que você que me acompanha aqui no canal conheça o meu programa Hérnia de Disco Controlada e saiba que existem formas interessantíssimas e fáceis que você pode aprender. Sabe por quê? Porque não tem nada melhor do que você ter a certeza de que o caminho que você escolheu é o melhor caminho para a solução do seu problema. E sabe quem é que vai dizer isso? Não sou eu, não é o fisioterapeuta, não é o médico, não é outra pessoa, é o seu corpo. Existem ferramentas no seu corpo, existem informações que você pode aprender a extrair do seu próprio corpo para você não fazer o que não deve e para que você possa fazer o que deve, o que vai te trazer mais resultado em relação ao seu problema. Eu espero muito que você conheça esse programa e possa fazer parte.
além do programa hernia de disco controlada, eu também criei o Movimento Vencedor, que é o meu treinamento mais avançado, que também está à disposição para você, caso você queira a minha ajuda para superar essa fase e dar outro tom para a recuperação do seu problema. Por hoje é isso, fico à disposição para te ajudar e comenta aqui para mim as suas dúvidas, que a gente vai, quem sabe, gravar novos vídeos trazendo mais informações dentro dessa série do nervo ciático.